Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Economia Papo Reto, com Euclides Teixeira Neto. A gente fala Neto porque a gente já pegou uma intimidade aqui, né? Mas Euclides Teixeira Neto é economista, professor universitário e toda segunda-feira está aqui no estúdio com a gente, vem falar sobre investimentos e educação financeira. Na coluna Economia Papo Reto de hoje vamos falar de financiamento. Financiamento das entradas de imóveis diretamente com a própria construtora. Vale a pena? Eu já começo com pergunta, agora abro um parênteses e falo, bom dia, Neto, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Lilian, bom dia, JJ, bom dia, colega. Bom dia. Hélio, hoje o Hélio Afonso está com a gente bom dia, na técnica. E bom dia a todos os ouvintes da Nova. Tô querendo comprar imóvel, hein? É um bom momento para eu começar a investir e eu vou direto na construtora, procuro outro tipo de negociação, financiamento. Me conta, me dá essa dica aqui. Bom, antes de responder, é importante a gente saber o seguinte, né? Imóvel é um investimento tradicional, é um investimento que já faz parte do coletivo imaginário brasileiro, né? É algo que realmente do sonho. Existem várias frases, né? Quem casa, quer casa, tal, né? Então nós sabemos que realmente imóvel é importante, né? Aí tem a outra questão, imóvel para morar, imóvel para investir, o que eu quero fazer? Um imóvel para eu comprar e vender logo em seguida, né? Então a gente tem que pensar para que eu quero o imóvel. E outro fator importante é a taxa de juros para a aquisição do imóvel. E também, se eu vou adquirir um imóvel usado, um imóvel novo, e com quem que eu vou... Na planta também, né? Com quem que eu vou adquirir? Se eu vou adquirir com o banco ou direto da construtora. O que acontece é o seguinte, quando a gente vai adquirir direto da construtora, nós temos que saber se a construtora ela é uma intermediária, ela tem recursos próprios. Se ela tiver recursos próprios, ela até pode conseguir uma taxa de juros menor. Se a construtora ela é uma intermediária de financiamento de imóveis, provavelmente ela está intermediando a compra por meio de agentes que ela tem, e esses agentes eles vão procurar taxas de juros melhores para tentar vender o imóvel, né? Mas a gente tem que ter no nosso dia a dia, saber que o imóvel é um investimento ainda interessante, um investimento que vale a pena, e de uma forma geral as pessoas podem guardar muito dinheiro, ter muito dinheiro no banco, mas uma boa parte dessas pessoas acabam transformando esses recursos em imóveis, porque realmente o imóvel ele traz uma segurança, né? Então muitas famílias assim até deixam imóveis para os filhos, né? Para as filhas, para netos, né? Então realmente assim um investimento bem interessante para nós brasileiros dentro desse mundo assim que a gente vive, dentro dessa estrutura econômica aqui no Brasil. Se nós estivéssemos em outros países, eu já falaria não, ou em outras cidades, por exemplo, uma cidade como Santos, vamos lá, Rio de Janeiro, né? O imóvel já é muito, mas muito mais caro. Então você não tem pretensões em querer comprar um imóvel que você vai utilizar grande parte do seu retorno só para pagar financiamento de imóveis. Sim. Ou então em cidades assim, vamos imaginar fora do país, né? Uma cidade como Vancouver ou Berlim, que os imóveis, ou Tóquio, os imóveis são assustadoramente caríssimos. Então você nunca vai imaginar em um dia ser dono do imóvel. A gente vê que lá em São Paulo eles estão negociando imóveis agora com 12 metros quadrados, né? Sim, cada vez menores. Cada vez menores, exatamente. Saiu a notícia no Estadão, não sei se foi no Estadão, foi no Estadão? Saiu, no Estadão, né? É uma tendência, a gente não sabe. Então a gente está vivendo assim, cada vez em coisas menores, famílias menores, mas uma quantidade de residências cada vez maiores no país, né? Então a gente, quando vai investir, a gente tem que pensar nisso daí. Por exemplo, seria interessante eu adquirir um imóvel desse modelo aí, para eu alugar numa... Então, isso seria interessante, porque você ia alugar um imóvel pequeno e um valor, um aluguel razoável, né? Você ia ter um retorno bom do imóvel, né? Do preço do imóvel. Então, existem, assim, muitas variáveis que a gente tem que analisar antes de adquirir um imóvel. A gente estava conversando esse final de semana, eu e meu marido, em relação a isso. Onde comprar e se vai comprar para investir? A gente estava olhando eu falei, nossa, amor, olha quanto plaquinha de aluga-se. Ele falou, mas você reparou aqui que é uma esquina, não tem onde estacionar, então talvez por isso, né, tá meio parado, porque, né, como é que vai estacionar? Eu não posso ter carro, não tem garagem também.
Não tem garagem, a pessoa, e eu não estou vendo aqui um estacionamento para que a pessoa possa colocar também esse carro. Então, talvez isso está impedindo ali, talvez é um negócio que tem que, né, a pessoa que tem aquele prédio ali, talvez faça outra coisa, a não ser para moradia. O que acontece assim, a pessoa vai adquirir um imóvel, ela tem que imaginar que o imóvel não é para ela quando ela vai comprar para alugar. Então, ela tem que colocar nas especificações que ela... eu posso adquirir um imóvel em qualquer lugar da cidade, porque sempre vai ter uma demanda para aquele imóvel, isso se for para alugar, né? Mas a pessoa tem que imaginar, hoje o imóvel necessariamente tem uma garagem, no mínimo, né, um carro, e claro, 2 carros seria o ideal. Então, tem que reservar um espaço para isso daí, porque hoje as famílias têm 1 ou 2 carros, né? E outra coisa também, regiões nos quais a gente vai comprar um imóvel, né? Então, existem locais, como podemos até citar o elevado lá em São Paulo, Costa e Silva, ficava numa avenida muito bonita, os imóveis eram muito valorizados, e de repente veio a mão do governo e construiu um elevado ali, no qual o carro passava bem na frente da sua janela, você tomando café da manhã, os carros passando, às vezes parava o trânsito, o pessoal parava, você ficava olhando, a pessoa te olhando lá do outro lado, né? E desvalorizou bastante os imóveis, né? Existem também locais onde os imóveis valorizam bastante, quando existem benfeitorias, né? Existem mudanças no ares, com praças, parques, né, bosques que venham a ser criados, né, ruas arborizadas, né. Esse final de semana eu estive lá em Araraquara e tem uma rua chamada Boulevard. Assim, uma rua inteira, ela é estreita e as árvores elas são bem altas e elas fecham. Então, a rua assim, são mais ou menos uns 800 metros bem fechado. Então, os imóveis ali são certamente muito mais caros, né? Então, a questão também da arborização é muito importante, o ambiente que você está. Então, isso daí valoriza também o imóvel, tanto na hora de você vender, quanto na hora de você alugar também, né? Tem que pensar em tudo isso. E a gente viu com a pandemia, quem pôde, investiu em imóveis. Então, é um bom investimento, como você disse, porque a gente tem que pensar um pouco mais na frente, né? Sim, se você vai comprar um imóvel para você procura suas necessidades. Eu já estive numa casa, né, onde a família toda, eles tinham mais de 1,80 m, incluindo esposa, marido, os filhos. A pia da cozinha era alta, tudo era alto, ou seja, eles fizeram uma casa para eles, né? Então eles estavam pensando, fiz uma casa para mim e para minha família, que todo mundo é muito alto, né? Mas quando você vai comprar um imóvel para você alugar, você tem que fazer assim no padrão, né? Você não pode fugir do padrão, você não pode também criar coisas que você vai personalizar o imóvel. É agradável para um, mas é desagradável para a maioria. Então você tem que tomar muito cuidado com o que você vai fazer. E quando você tenta melhorar o seu imóvel para tentar atrair mais clientes, você tem que pensar naquelas coisas mais básicas que as pessoas gostam. A churrasqueira, um portão eletrônico, segurança. Então, são as coisas que realmente as pessoas mais procuram quando vão procurar um imóvel. Né? O bairro é seguro, não é seguro? Eu vou perguntar disso agora pro Neto, né? Já compreendendo, né, que eu vi num filme também sobre isso, o imóvel, quando você vai comprar, a questão é localização, localização e localização, né? Tudo determina sobre isso. E essa questão de segurança, né, de local, sobre isso, como você avaliaria a qualidade de uma casa para um apartamento ou vice-versa? Para aquele que deseja comprar, por exemplo, eu estou em dúvida, quero comprar uma casa, mas será que é uma casa segura? Eu vou comprar um apartamento, mas quais são os privilégios, quais são as negativas? Então, aí no caso, JJ, é assim, depende, né, o tipo a família, né? Então, por exemplo, se a família fica muito tempo fora, né, aí é interessante as pessoas comprarem alguma coisa que passe mais segurança, né? Hoje também existem muitas empresas de segurança que elas colocam a plaquinha na frente ali, o pessoal já sabe que, claro que, né, existem, né, mas a gente não sabe até quando é isso daí, porque às vezes está chegando de madrugada, à noite, né? E também existem outras questões, que porteiros eletrônicos, né, em vários prédios, então tem que ver a questão de condomínio, a questão de segurança, a questão assim da vizinhança, né, de barulho no imóvel até determinado horário, uma festinha e tal. E a gente ouve muitas reclamações, né? Eu tenho colegas que moram em prédios, eles vivem falando, depois de tal hora acabou, né? Uhum. E a gente sabe que as pessoas que moram nas casas, eles conseguem fazer isso daí até um pouquinho além, né? Mas existem essas dificuldades mesmo.
Mas isso daí vai depender muito do gosto das pessoas. Hoje, por exemplo, os condomínios, eles têm sauna, tem piscina, tem quadra. Praticamente tudo ali Você tem dentro, quase você tudo. não sai. Exatamente. Então você está assim, num conforto muito bacana, né? Então isso daí vai depender muito do gosto das pessoas, né? Do que eles estão buscando, né? Eu pessoalmente, eu gosto de jardim. Jardim meu, né? Seu jardim para dividir coletivamente entre os outros moradores aí é complicado. Né? Agora, só para encerrar rapidinho, porque o Nelson já deve estar lá, ai meu horário. Nossa, é fogo. Eu quero investir, né? Vou casar, quero realizar o sonho da minha vida. O que eu tenho que fazer, tá bom? Ou é melhor esperar um pouco, juntar mais grana para dar uma entrada melhor e se livrar de tantas parcelas? Ou não, eu quero é para ontem, o negócio é bom, o preço está bom, eu vou comprar agora e depois eu vejo, o que eu faço? Bom, a primeira coisa que eu vou falar para as pessoas é oportunidades existem a todo lugar, a todo momento. De todos os tamanhos. Exatamente. Então, às vezes a pessoa fica ansiosa por, aquilo ali, se eu não pegar aquilo, alguém vai pegar e acabou, né? Mas sempre elas estão aparecendo, né? É que a pessoa tem que estar sempre antenada no mercado para ver o que está acontecendo. Você precisa ter os contatos ali de pessoas que te jogam as determinadas oportunidades, você tem um tempinho para analisar. Se por acaso aquela oportunidade você não consegue naquele exato momento, você não conseguiu analisar todas as variáveis que vão influenciar na sua compra a tempo, aí realmente passou, você não teve tempo. Agora, quando a oportunidade ela surge e você já tem todos ali, já tem toda a análise, você já sabe o que quer, aí realmente você não tem o que discutir, então você já vai. Então, se você tiver que analisar, é porque realmente aquilo ali não é 100% o que você estava buscando. Eu acho que então, tem que ter um estudo anterior, né? Que o Neto disse algumas semanas atrás, que ele estava mencionando sobre investimento, e ele falou assim, quando você vai no supermercado, você vê um produto com um preço, aí de repente você vê um produto com outro preço menor, você fala, opa, teve algum desconto, teve um declínio aqui no caso, né, do preço, né? Acho que varia também disso quando você está procurando um investimento, uma residência. Esses dias eu estava verificando no Facebook, tem um marketplace lá, o nome da loja, no caso, das vendas, e estava lá um bairro muito famoso, e muito bom, muita qualidade na casa, e eu falei, meu Deus, que preço, muito barato esse preço. Até falei, será que essa casa vai cair se eu morar lá dentro? Aí se cair uma chuva, vai desmoronar. E eu falei, muito barato, porque no bairro as casas geralmente não eram aquele preço. Vamos colocar aí, preço de 300 mil, a casa estava 150, uma casa... Cuidado, e eu falei, meu tá Deus. Muito barato, né? Isso, muito barato. Eu falei, vou dar uma olhada, né, conferir, porque realmente o preço baixou muito. Você tem que ter muito cuidado com tudo que você vai comprar, né? E sempre assim, tem que acompanhar de uma pessoa que está acostumada, né? Uma pessoa por exemplo, entrar em contato com alguém de uma imobiliária que vá junto para poder falar se aquele imóvel, né? Qual está a situação daquele imóvel para poder adquirir, porque é um bem caro, né? E dependendo da forma que você adquire aquele bem, você pode perder aquele bem de uma hora para outra por atrasar o financiamento também, né? Temos então, que pensar nisso. Tudo, né? Então a gente pode continuar esse papo na semana que vem, falando realmente de como pensar esse financiamento, de como já se preparar para esse financiamento e da hipoteca que você prometeu também. Hipoteca. Tá? Hipoteca também é importante. Né? Obrigada, viu, Neto? Ótima semana para você. Obrigada por esse papo super legal. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Neto. Tchau.